Olá e bem-vindos ao meu novo vídeo. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, tem um velho conhecido aqui em cima da mesa. É o Sunbuster Vertical. Esse é o sistema de cerca fotovoltaica que já mostrei a vocês em 2 vídeos. Mas muitos de vocês reclamaram que eu nunca tive o sistema ao vivo aqui comigo. E, consequentemente, não pude fazer um teste adequado. Vamos corrigir isso agora. Pedi para o fabricante me enviar o sistema para cá. Atenção! Este sistema veio da feira e já foi usado. Então me perdoem se este sistema já tiver um ou outro arranhão. Apesar disso, ainda podemos testar o sistema aqui e dar uma olhada mais de perto. Mas primeiro, quero responder rapidamente a algumas perguntas dos últimos vídeos. Vamos verificar rapidamente o site do fabricante. Aqui está o sistema. Primeira pergunta: em quais comprimentos ele está disponível? Vamos simplesmente clicar aqui, em tiras de 2 metros e 2,50 metros de comprimento. Também é importante mencionar que podemos comprar o sistema aqui como sistema individual, sistema duplo, sistema quádruplo ou apenas as 6 tiras. Perguntas sobre os valores de desempenho eram frequentes. Aqui está o sistema individual com 6 tiras e 468 watts pico. Os demais seguem a mesma lógica. Não preciso ler tudo, vocês também podem ver aqui. Então, aqui temos os dados técnicos mais importantes dos aparelhos. Esses também foram sempre solicitados. Aqui vocês os veem e, importante, vocês também os encontram. E isso é importante. Tudo o que eu estou contando para vocês aqui, vocês também encontram no site do fabricante. O link está aí embaixo na descrição do vídeo. Esses valores também podem ser importantes para vocês. Entrada corrente contínua e saída corrente alternada são padrão, assim como classe de proteção, igual em qualquer usina solar de varanda. Também seria interessante saber como montar o sistema. Como vocês podem ver, o sistema pode ser composto por um painel, por 2 painéis, ou, conforme necessário, por vários painéis combinados. Aqui temos então o nosso inversor. Um painel de cerca é conectado a um lado do inversor e o outro painel de cerca ao outro lado. Se tiverem um painel, conectem como mostrado aqui. Para mim também é importante saber qual o benefício de uma fileira. Temos uma faixa de 2,5 metros que gera 79 watts e outra de 2 metros que gera 62 watts. Outro ponto frequente nos comentários é o preço alto. Aqui destaco que o Vertical é hoje o sistema de cerca fotovoltaica mais barato do mercado, considerando os seguintes pontos. Importante, o sistema é fácil de instalar dispensando empresas especializadas. Não precisamos aqui de âncora, reforço de fundação ou outros sistemas de proteção. Temos sistemas ou módulos fotovoltaicos maiores que instalamos direto na cerca. Uma carga tão alta ou uma pressão tão grande sobre a fundação que ela poderia até ser arrancada durante as tempestades que temos atualmente aqui. Também é importante, claro, a relação dos custos, ou seja, os custos em relação ou em comparação com os custos de amortização. Quero mostrar isso para vocês aqui com um pequeno exemplo. No geral, vocês também podem fazer isso sozinhos. É só calcular aqui com a calculadora de amortização ou calculadora de tempo. Ou seja, aqui temos o comprimento da cerca. Vou colocar aqui, no meu caso, 2 metros. É uma cerca bem pequena. Como é a orientação dos painéis? No meu caso, vou mostrar leste-oeste. Mas também podemos escolher norte e sul. Aqui na Alemanha, então, selecionamos essa opção. Atualmente, ainda não há o imposto de 19% sobre valor agregado. Existe algum incentivo? No meu caso, não. Verifiquem como é no caso de vocês, pois muitos países ou cidades podem incentivar isso. E nós inserimos o preço da energia. No meu caso, está entre 37 e 42 centavos. Então, vou usar 40 centavos por quilowatt. Agora vemos aqui os valores de saída. Ou seja, se usássemos a energia em 100%, teríamos um tempo de amortização de 2,7 anos. Vale ressaltar que nem todos vocês vão usar a energia em 100%. Aqui, poderíamos então aumentar um pouco mais o tempo, mas isso vai depender do uso de vocês. Quero acrescentar que uma cerca de 2 metros libera tão pouca energia. Eu parto do princípio, pelo menos na minha casa seria assim, que eu realmente usaria a eletricidade aqui 100%. Aqui em casa quase sempre tem uma carga mínima de 350 watts. Isso significa que eu usaria a energia 100%.
E no meu caso, esse cálculo daria certo. E eu teria pago o investimento na cerca, digamos, em 2,5 a 3 anos sem problemas. Como eu disse, vocês podem me contar a opinião de vocês aí embaixo nos comentários ou até calcular a situação de vocês aqui. Agora, vamos ao produto em si, sem mais dados técnicos. Como vocês podem ver, eu tenho aqui as tiras individuais. Agora eu simplesmente dobrei 1 metro aqui. Aqui está uma dessas tiras. A minha tem 2 metros, ou seja, optamos pelas tiras curtas. Essas tiras podem ser facilmente inseridas em cercas já existentes. O problema aqui é o seguinte: infelizmente eu não tenho um local para instalar essa cerca, mas gostaria de testá-la de alguma forma. Vou mostrar as opções disponíveis, incluindo este local de instalação. Esse local é mais inadequado porque fica totalmente no lado norte e está completamente cercado por prédios. Ou seja, aqui nunca temos sol, está completamente sombreado e também totalmente tomado pela vegetação. Eu não posso mexer nesse arbusto e nesse mato porque não são meus, são da minha mãe. E aí o bicho ia pegar se eu cortasse isso. Por isso eu tive que bolar uma solução aqui. Eu tenho uma pequena obra aqui, fui rapidinho na loja de materiais de construção e comprei uma cerca de 2 hastes ou uma tela de cerca dessas. A desvantagem é que essa tela ela tem apenas 4 espaços, ou seja, só podemos colocar 4 dessas tiras. Mesmo assim, vou montar isso aqui de forma provisória em um lugar. Vocês podem ver que eu prendi aqui com algumas cintas de amarração para que isso não voe. E vamos dar uma olhada nessa situação de instalação antes de começarmos a instalação. Como o sistema será instalado? As tiras possuem 2 lados. Vamos analisar isso melhor. Vocês veem, nas tiras há a indicação de positivo e do outro lado negativo. O importante aqui é que, ao inserir as tiras, o positivo esteja de um lado e o negativo do outro. Caso contrário, vocês terão problemas com as conexões, ou em outras palavras, não vai funcionar. Temos uma faixa primária, vou chamá-la assim por enquanto. Vou pegá-la aqui, esta faixa. Esta eu sempre vou instalar na posição mais inferior. Aqui temos as 2 conexões para positivo e negativo que no final vão para o inversor. Vocês podem, é claro, estender esses cabos se necessário. E este deve, é claro, ser inserido primeiro na parte de baixo para a conexão principal. E na parte de cima, as outras fitas são simplesmente conectadas aqui, com esses conectores de engate rápido. Agora vamos passar para a colocação das nossas fitas. Em princípio, isso é bem fácil de fazer. As fitas em si, como eu disse, têm positivo e negativo. E começamos na parte de baixo com a fita inicial, que é aquela com os 2 conectores MC4. Nós passamos as fitas por aqui. Qual padrão vocês vão usar aqui, eu deixo por conta de vocês e assim vamos subindo. Vou colocar as outras fitas aqui agora. Lembrem-se, ao chegarem na parte de cima, a última fita é de acabamento. Vocês reconhecem essa fita por essas pontas de acabamento. Vamos passar esta fita por cima agora e conectar as fitas à esquerda e à direita, uma abaixo da outra. Essas aqui têm esses conectores rápidos. Prestem atenção, esses conectores rápidos têm uma vedação interna. Essa vedação deve estar, é claro, na posição correta. E esses conectores rápidos também têm essa trava aqui. Ela deve estar na posição correta. Ao conectar os 2 contatos, apertem bem para que fiquem à prova d'água. Em seguida, vamos para o inversor. Eu o prendi aqui na cerca só para testar. Vocês podem prender o inversor perto da cerca. Eu não recomendaria deixá-lo diretamente no chão. O melhor é amarrá-lo um pouco mais alto. Vocês também podem instalá-lo em um local protegido e apenas estender os cabos fotovoltaicos até o inversor. Vocês podem fazer isso como quiserem. Aqui temos 2 conexões. Uma aqui para o polo negativo, que podemos conectar aqui, e o polo positivo, que simplesmente estendemos. Ou seja, eu conecto aqui e ligo do outro lado com este cabo de extensão. O cabo de extensão pode ser preso na cerca ou passado pelo chão, como preferirem. Neste momento, para antecipar perguntas. Agora montamos aqui 4 faixas. Vocês podem colocar até 6 faixas em um string. Qual a tensão dessas 4 faixas? Vocês estão vendo agora? Às vezes está nublado, outras aparece um pouco de sol. Vamos medir agora simplesmente a tensão aqui. E com as 4 faixas eu fico mais ou menos entre 20 e 8,30 volts. Essa seria a tensão que sai daqui. Assim, estamos na faixa de tensão que o inversor pode processar sem problemas.
Então, podemos reconectar isso aqui e agora ligar o inversor à rede elétrica. O inversor acompanha um cabo de energia de 230 volts com certificação IP, como mostrado aqui. Podemos agora encaixar isso aqui, conectar assim e colocar o outro lado na tomada. Aqui temos um cabo com 10 metros de comprimento. Isso deve ser suficiente para a maioria das situações de instalação. Como vocês podem ver, a cerca agora está pronta para uso. Agora só aguardamos o inversor conectar à rede. Vocês podem ver isso pelo LED de status. Se a luz piscar em amarelo, o inversor está conectando à rede. Se acender ou piscar verde, está funcionando. Vamos aos dados. Como podem ver, o tempo está longe de bom e até começa a garoar agora. Vou dar uma olhada rápida no céu com vocês. Assim está aqui agora. E também é importante mencionar, agora é quase meio-dia, ou seja, o sol está exatamente aqui e a cerca está orientada de leste a oeste. Agora, com essa nebulosidade, estamos gerando algo em torno de 35 a 130 watts. Eu acho isso muito bom para essa situação. Vamos ver nos próximos dias o que a cerca realmente trará. E vamos torcer para que o tempo talvez melhore um pouco também. Então, neste ponto, um pequeno salto no tempo. Já se passou algum tempo. Instalei o sistema na terça-feira, por volta do meio-dia. Agora é quinta-feira, também por volta do meio-dia. Ou seja, deixamos passar um tempo e, consequentemente, conseguimos coletar alguns dados. O tempo, acabou nos deixando na mão. Choveu, ficou nublado e também teve alguns picos de sol durante toda essa história. Infelizmente não foram muitos, como eu disse, instalamos aqui o sistema com 4 faixas. Quero ressaltar isso aqui mais uma vez. O fabricante recomenda que, se possível, sejam instaladas 6 faixas por seção de cerca. Eu instalei apenas 4. Ponto importante. Instalar menos faixas reduz a tensão do sistema. E a partir de uma certa quantidade de faixas, a tensão do sistema fica tão baixa que eventualmente o inversor pode ter problemas e pode até desligar de vez em quando, pois o inversor precisa de uma tensão mínima de 24 volts. Só para mencionar isso. Por isso, eu recomendo que vocês instalem 6 faixas, se possível. No meu caso, infelizmente não foi possível devido à construção, só havia espaço para 4 faixas. Instalei 4 faixas aqui. O fabricante informa que cada faixa tem cerca de 62 watts de pico. Importante, esses dados se referem a um alinhamento ideal da faixa. Ou seja, quando o sol brilha aqui, o módulo fotovoltaico deveria estar alinhado assim. Nós temos uma montagem em cerca, que naturalmente é vertical, então automaticamente temos perdas. Vocês mesmos podem pesquisar isso no Google, essas perdas existem. Em torno de 20 a 30%, isso é realmente realista. Podemos até testar isso aqui agora. Eu tenho aqui uma instalação existente que está praticamente instalada no mesmo local. Aqui instalamos 2 módulos, cerca de 800 watts, e vamos dar uma olhada rápida no aplicativo. O sol está brilhando de forma ideal sobre o módulo ou sobre os módulos e aqui estamos gerando cerca de 560 watts. Vocês mesmos podem calcular isso. Isso representa 70%, confirmando que os 30% estão corretos. Como disse, já instalamos nossos 4 módulos aqui. E isso significaria, na verdade, uma potência máxima de 243 watts com o alinhamento ideal. Eu já fiz alguns testes aqui. Quando o sol realmente incide muito bem sobre o sistema, eu consigo gerar aqui cerca de 170 até quase 200 watts no pico. Isso seria mais do que o fabricante promete, porque, como eu disse, instalamos 248 watts de pico. Desconta-se 30% pelas condições técnicas de construção. Então, o sistema deveria gerar entre 170 e 175 watts. E conseguimos isso aqui sem problemas. Apesar do sombreamento causado pelas hastes duplas da cerca, ou seja, as barras dessas grades. Esse foi um dos principais pontos de crítica dos meus espectadores nos últimos vídeos. Como fica o sombreamento? Já respondemos aqui. Ela praticamente não é relevante e praticamente não afeta esses sistemas. Vou mostrar como o sistema lida bem com o sombreamento na manhã seguinte. Aqui temos uma situação. O sol nasce cedo aqui, mas até umas 9 horas não aparece neste ponto, pois os prédios fazem sombra. E aqui vemos a cerca e ela está aqui,
O que vocês diriam sobre o fato de que mais de 2/3 estão na sombra? Meus módulos que eu instalei aqui, os módulos padrão, se eu sombrear esses 2/3, o resultado é exatamente 0. E aqui, nesses módulos, se olharmos no aplicativo, temos algo em torno de 20 a 25 watts de geração, apesar dessa sombra intensa nos módulos. Ou seja, esses módulos, essas faixas, lidam muito bem com a sombra e conseguem gerar energia mesmo sob forte sombreamento. Vocês podem ver aqui, o módulo está realmente com bem mais de 50%, quase 70% de sombra, e ainda assim estamos gerando um pouco mais de 20 watts. Então vamos para a operação propriamente dita. Vamos apenas considerar a situação. 1 hora depois, perto das 10, o sol ainda não está totalmente alinhado. Vamos dar uma olhada aqui na cerca, né? É assim que a cerca está, o sol não bate de forma ideal na cerca, ainda está um pouco nublado. Apesar disso, estamos gerando aqui sem problemas bem mais de 170 watts com essas 4 faixas. Ou seja, está 100% de acordo com o que o fabricante prometeu. Vamos revisar as estatísticas, já coletamos alguns dados. O tempo não estava bom. Apesar disso, vamos conferir o aplicativo, como podem ver aqui no meu app. Eu coloquei ali em cima o horário atual para vocês. Vou mostrar isso aqui para vocês, como eu disse, né, aqui do lado. Agora são 12h16, ou seja, por volta do meio-dia. Isso significa que agora os módulos, na verdade, não estão bons, iluminados. Vou mostrar no meu smartphone. Este seria o módulo. Ele fica assim. Atrás estaria o sol brilhando de cima. É isso. Teríamos este lado iluminado, mas nada disso seria ideal. Vocês podem ver na tela do outro lado. 139 watts. Excelente para essa situação. Vamos analisar a geração atual. Vou clicar aqui, como eu disse, vocês podem ver que aqui em casa a sombra é extremamente forte, até mais ou menos 8, 9 horas. As nuvens ainda estavam lá, então o sistema começou a produzir lentamente. E agora a gente vê aqui, basicamente. Aqui, escolhemos o lado leste como principal lado de geração. E conseguimos gerar em média cerca de 160, 170 watts sem problemas. Isso é exatamente o que o fabricante também nos promete. Mantivemos isso bem, exceto durante momentos de muita nebulosidade e chuvas rápidas. Vocês podem ver isso aqui nos dados. Como estava ontem. Voltaremos um dia, aqui é parecido. De manhã, novamente, sinto tristeza porque estamos totalmente danificados e o tempo está ruim. E aqui, claro, também tivemos alguns picos bonitos, chegando a 191 watts e aqui quase 200 watts. Isso seria bem mais do que o fabricante nos promete, conseguimos gerar aqui no lado oeste. Depois veio o horário do almoço. Aí, como eu disse, é uma posição ruim, porque o sol está na direção errada em relação aos módulos. Depois se recuperou um pouco e aí, claro, tudo ficou nublado. Algumas tempestades e pancadas de chuva passaram por aqui e, consequentemente, a geração foi mais do que modesta, no fim da tarde. Mas os módulos não são culpados, foi só o tempo. Posso mostrar imagens atuais também. É assim que está o tempo por aqui no momento. No dia da instalação, vocês podem ver que colocamos o sistema em funcionamento aqui ao meio-dia. Mais ou menos, ou pelo menos o inversor, instalamos o aplicativo e depois tudo continuou funcionando assim. Tivemos aqui mais alguns picos menores, onde houve mais um pouco de geração, e depois o tempo também nos deixou na mão de novo. Apesar disso, vocês podem ver aqui nos dados. Os valores prometidos pelo fabricante são definitivamente alcançados. Portanto, podemos gerar energia com os módulos de manhã, à tarde e à noite. Eu diria que o lado principal, à frente, é o que fornece a melhor geração. Vocês devem posicionar as faixas voltadas para onde o sol aparece com mais intensidade. No meu caso, é o lado leste. O lado oeste, ou seja, a parte de trás dos módulos, não gera tanto quanto o lado principal, mas vocês viram, ainda assim funciona. Infelizmente, eu não consegui testar isso aqui agora, porque à tarde sempre fez um tempo péssimo aqui. Então isso é basicamente tudo para este teste rápido. Quero ressaltar mais uma vez. Eu instalei apenas 4 tiras. O fabricante recomenda 6 tiras. O sistema atingiu os valores prometidos pelo fabricante, em alguns casos até superou. Vocês também podem deixar a opinião de vocês sobre isso aí embaixo nos comentários.
Muito importante, quero ressaltar mais uma vez que esse sistema pode ser instalado por qualquer pessoa na sua própria cerca. Não precisamos reforçar a fundação. Não precisamos de empresa especializada ou eletricista para instalar e podemos usá-lo como usina de energia na varanda. Porque muitas vezes, ou como dizer, em vários vídeos comentaram: sim, só coloco alguns módulos de vidro bifaciais pesados na minha cerca. Aí eu tenho o mesmo resultado, muito mais barato em relação ao preço de mercado, isso faz sentido. No entanto, aqui vai um aviso importante da minha parte. Já vi algumas cercas aqui na região onde tentaram fazer isso. Simplesmente penduraram os módulos de vidro pesados. Os módulos de vidro são muito pesados e totalmente à prova de vento. Enquanto isso, as faixas que mostrei têm fendas. Aqui o vento ainda pode passar, ou seja, a carga do vento é significativamente reduzida aqui. Enquanto isso, os grandes e pesados módulos de vidro continuam. No seu cercado, isso geralmente é demais, já que são feitos só para suportar seu próprio peso. E se eu colocar um módulo de vidro com suportes de alumínio pesados, parafusar e o vento empurrar? Pode acontecer que depois de uma tempestade, sua cerca fique assim, e após a tempestade acabe ficando desse jeito. Esse seria o resultado final se você não se preocupar com a estática do sistema. Vocês não enfrentam esse problema com esse sistema. A instalação é tranquila, sem dificuldades, nem com o vento. E o sistema, em termos de preço, é semelhante ao de quando vocês instalam seus respectivos módulos vidro-vidro. Como eu disse, vocês não têm esses riscos. Se vocês se interessarem pelo Sunbuster vertical, deem uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo. Lá eu vou deixar o link do sistema para vocês, assim como, é claro, da calculadora. Assim vocês podem calcular tudo para a situação de vocês e a harmonização. E se o fabricante me fornecer um código de desconto correspondente, eu também coloco ele para vocês lá embaixo na descrição do vídeo. Assim, vocês também podem conseguir um desconto na compra desses sistemas. Isso é tudo sobre o vídeo. Se ainda tiverem dúvidas ou comentários sobre o sistema, escrevam nos comentários abaixo. Assim, talvez eu faça um vídeo de continuação sobre isso ou posso responder diretamente nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do meu vídeo de alguma forma, ou se ele ajudou vocês, eu pediria, é claro, um joinha. E vocês querem assistir mais vídeos meus? Sem problema, inscreva-se no meu canal, é grátis no YouTube. Até a próxima, seu Marco no YouTube.